Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouco, explicando o que esperar do aluno em cada faixa, explicar também o controle da ansiedade nos momentos que antecedem a graduação e o que fazer caso não seja graduado. No caso do faixa branca, não dá para esperar muita coisa dele, ele ainda não está imbuído da filosofia do jiu-jitsu, ainda não está tão por dentro de questões disciplinares. E ele entra na escola para buscar melhorar a condição física, da maioria das vezes é isso. Com o tempo, ele vai percebendo que se trata de muito mais do que melhorar a saúde dele. Vai buscar, na verdade, uma filosofia de vida, que é para o resto da vida, busca ter um círculo de amizade muito mais amplo, acaba conhecendo pessoas de todas as áreas, e ver que o jiu-jitsu também não se trata só de chegar aqui e ganhar, fazer toda aquela força, correndo o risco de se machucar. E é basicamente isso. Com o tempo ele vai entendendo melhor, vai vendo que se ele treinar 2, 3 vezes por dia numa empolgação não vai durar muito tempo. Então o ideal é que consiga ir administrando essa rotina. Para o cara ser faixa azul, já tem que estar cumprindo algumas questões disciplinares, né? Já entendeu mais ou menos a filosofia um pouco, tá tudo disciplinado, isso é muito importante. E na parte técnica, ele não precisa estar um exímio lutador, mas ele está entendendo que quando ele está por cima ele tem que passar a guarda, quando ele está por baixo ele tem que raspar, tem que já buscar algumas finalizações ainda com pouca técnica, mas entendendo o conceito do treino. Eu até falo que a pontuação é baseada na evolução do treino. Então se o cara está entendendo que ele está por cima, está buscando uma evolução, ou seja, uma passagem de guarda, está querendo chegar na montada, digamos que com 1 ano de treino ele já pode ser faixa azul. Bom, além do tempo, né? Acredito que o cara treinando de forma assídua, 2, 3 vezes na semana, com 3 anos ele já poderia ser faixa azul, roxa, sabendo pesar para atacar um armlock, sabendo dar um triângulo, bem, tá treinando assim, já pau a pau ali com as faixas roxas, tá endurecendo o treino com as faixas marrons, bem disciplinado, talvez já participou de alguma competição e mesmo que não tenha tido um bom resultado, ele foi lá de forma educada, né? Teve fair play, cumprimentou, seguiu lá o critério de regras, disciplina do campeonato, né? Entendeu um pouco da arte marcial. Ele já tem o tempo mínimo da faixa azul, que são os 3 anos, já conquistou os 4 graus na faixa. Talvez seja um pouco mais de tempo, amadurecimento mesmo, né? Porque faixa azul, cara, na verdade é a faixa que o cara, onde tem a maior taxa de desistência. Então é pra ver se o cara vai ou não vai, né? Se o cara chegou na faixa roxa, dificilmente ele vai morrer sem pegar a faixa preta. Então se ele chegou na faixa roxa, ele vai. Então o que a gente tem que ver na faixa azul é se ele realmente está imbuído do estilo de vida do jiu-jitsu. Como que é isso? Através dos seus hábitos de vida, tu percebe isso, né? O cara está relativamente assim, saudável, se ele busca uma vida saudável, se ele já tem um tempo mínimo, já tem os 4 graus na faixa azul. Isso é importante para a gente ter um critério. É seguido, mais uma vez, as regras básicas de tatame, tá um cara disciplinado. Tem aluno que cada um no seu tempo, obviamente, mas dá para render um pouco mais na faixa azul, uma percepção muito individual. Tem que analisar se o cara dá para render mais, se o cara não está treinando o suficiente, se ele não está saindo da zona de conforto. Às vezes o cara está ali querendo fazer só o que ele sabe fazer. Aí é difícil. A roxa é a faixa meio termo, né? O cara está na metade do caminho para chegar na preta. No meio da roxa, acho que aí já tem que estar treinando bem com os mais graduados, assim, né? Ele não pode estar totalmente perdido no treino. Isso depende de cada um. Tem cara que é um pouco mais velho, que tem uma condição física pior. Não dá para se comparar, mas tudo ali nas condições da CNTP, né? Condições naturais de temperatura e pressão, eu acho que ele tem que estar treinando, fazendo um treino legal com as faixas marrons e preta. A responsabilidade dele vai aumentando com cada faixa que ele conquista. Ele tem que estar cada vez mais inserido nessa filosofia de vida do jiu-jitsu. Não dá pro cara, assim, na minha opinião,
para um cara faixa marrom ou roxa, fumante, por exemplo. Acho que se dentro do jiu-jitsu é uma coisa que é abominada, o cara, por exemplo, tiver esse comportamento, não dá, pegar um cara fumando na praia, na praça. O cara vai entendendo com o tempo. Na verdade, é uma seleção natural dentro do jiu-jitsu. Com o tempo ele vai vendo que não dá para ele fumar, né? Isso não precisa ninguém dizer para ele diretamente. Ele vai sentindo com o jiu-jitsu que ninguém fuma. Então, para ele continuar fazendo parte daquele grupo, obviamente ele vai ter que largar o cigarro. Ele vai começar a tomar açaí, né? Que é o que todo mundo no jiu-jitsu faz. E automaticamente, às vezes sem perceber, ele vai tendo uma qualidade de vida melhor. Faixa marrom vale joelho e pé, né? Aí o treino vai começando a ficar mais duro. Então, se o cara está se descuidando desses aspectos aí, é bom na marrom e na preta ele começar... Na marrom, né? Ele começar a ficar mais atento com relação a isso. A marrom, poxa, é a faixa que antecede a preta. Podemos dizer que basicamente ele seguia lá os critérios mínimos, né? De já ter atingido os 4 graus na faixa roxa. É uma evolução, cara. O cara que chegou na faixa marrom, eu acho inadmissível ele não chegar ele parar na faixa marrom e não atingir a faixa preta. A não ser que ocorra um acidente na vida dele, né? Fora isso, eu acho que o cara que é marrom é questão de tempo para ele ser preto. Porque é a faixa mais curta, tirando a branca, né? A branca é mais ou menos na média 1 ano. Fora isso, a marrom é a faixa... Só que branca, depois que o cara pegou azul, provavelmente ele vai ter uma vida no jiu-jitsu, assim, né? Apesar de ser, como eu falei, uma alta taxa de desistência na faixa azul, mas vamos contar os praticantes de jiu-jitsu a partir da faixa azul, né? Porque na branca é um período muito curto para ver se o cara realmente gostou daquilo ou não. Com faixa marrom, para ele evoluir tecnicamente para a faixa preta, eu acho que é muito pouco. O cara da marrom para preta, ele melhorou tecnicamente absurdamente. Eu não acho isso. Acho que é óbvio que o cara melhora, cada faixa ele melhora. Quando tu ganha faixa, no dia seguinte tu já está melhor. Porque com o peso da responsabilidade, tu se cobra a melhorar, a treinar mais sério, a não ceder certas posições. Isso é normal. Todo cara graduado de jiu-jitsu provavelmente já passou por isso. Ser graduado no dia seguinte está melhor, está treinando melhor. Para ele não estar muitos anos na marrom e não ter pego a preta ainda, pode ser que a maioria das vezes seja uma questão disciplinar, né? O cara não está com um comportamento muito legal, está faltoso, sei lá, descumpriu alguma etapa aí desse meu ponto de vista. Chegou na preta, eu acho que o que tem que fazer, número 1, é continuar treinando. Independente do que passe na cabeça do aluno, do atleta, tem que continuar treinando jiu-jitsu. Agora é uma questão de honra ele morrer treinando jiu-jitsu. Agora, se realmente tiver uma condição física, de idade, de lesão gravíssima, aí tudo bem. Aí eu acho que ele continuar frequentando uma escola de jiu-jitsu de forma amigável ali para correr, acho tudo bem. Fora isso, tem que continuar botando kimono para sempre. Não tem escapatória. Não existe, cara. O que eu mais vejo no jiu-jitsu é faixa preta desistindo, e acredito eu que por uma questão de ego. O cara não admite ser finalizado por faixas menores. Mas acho que com relação ao que fazer na faixa preta, talvez seja assunto para um próximo vídeo, né? A gente faz um vídeo explicando, porque uma vez que ele é faixa preta, digamos que não vai ter mais mudança de faixa, não ser mais na fase idosa da vida. Então tem muito assunto para a gente fazer, vamos fazer em outro vídeo. O que deve ser feito é que... Bom, agora a gente já falou um pouco do que se esperar em cada faixa, então eu acho que isso aí fica fácil de você controlar a tua ansiedade para uma próxima graduação. Já sabe se você cumpriu tudo do que se espera de cada faixa, e caso você não seja graduado, acho que você tem que treinar mais, tem que chegar na academia no dia seguinte e provar que você era capaz de ser graduado, treinar o dobro, se comprometer cada vez mais com a disciplina. Eu nunca troquei ideia com o meu professor, nunca cheguei para ele e perguntei. Para mim, na época, né, eram outros tempos, talvez passasse um tom de questionamento na decisão do professor, mas acho que você tem que sentir se o teu professor está aberto para essa troca de ideia, chegar para ele, perguntar, né, o que o aluno pode melhorar, para poder de repente tentar conquistar isso daí, para quem sabe numa próxima graduação ser graduado.
Mas o que tem que ficar na cabeça, acho que o mais importante, e eu ter como norte dentro do jiu-jitsu, é o fato de nunca desistir. Tu não desistir, independente se você acha que leva jeito ou não, se o jiu-jitsu serve para você ou não. Acho que não existe essa de que o jiu-jitsu serve para uns e não serve para outros. O jiu-jitsu serve para aquele cara que nunca desistiu, para o cara que continua treinando, acreditou que era capaz de vencer os desafios, muitas vezes deles internos. As pessoas às vezes têm esses desafios, né, de tentar melhorar algum aspecto de coordenação motora, ter o autocontrole em algumas situações. O jiu-jitsu te dá isso. Então, algumas vezes na minha vida eu me deparei com situações que eram bem difíceis para mim, e o que eu tentei mentalizar era o fato de eu ser um cara bem graduado no jiu-jitsu, que eu não poderia desistir naquele momento da minha vida, que eu deveria ultrapassar aquela barreira. Então, contando até uma história rapidamente que aconteceu comigo, por exemplo, já contei para meus alunos aqui em aula, foi que a primeira vez que eu subi até o topo da Pedra da Gávea, eu nunca fui aquele cara muito malandro de escalada, né, apesar de ter sempre brincado em árvore. Eu cheguei na Carrasqueira, para quem conhece o Rio de Janeiro, a Pedra da Gávea sabe o ponto que eu estou me referindo. É um momento que tem que ter um mínimo de escalada ali, que realmente é um paredão virado para a Barra da Tijuca inteira, um ponto bem alto. Eu fiquei meio agarrado, não consegui ir para cima nem para baixo. Eu era faixa marrom, estava prestes a chegar na faixa preta. Fiquei agarrado, travado. E o que passou na minha cabeça foi que eu estava buscando a faixa preta, estava querendo chegar na faixa preta, e que eu não poderia ficar travado naquela situação. Então foi isso que me deu força para eu conseguir alcançar uma pedra que estava um pouco mais acima e continuar a minha subida até o topo. Então isso foi só um exemplo do que o jiu-jitsu é capaz de fazer com as pessoas. E o fato de eu nunca ter desistido, acredito que isso aí tenha um valor maior do que muitas medalhas, por exemplo. Pelo menos para mim foi uma vitória e tanto.